deserto estava em silêncio. Mas não era um silêncio comum. Era um silêncio que pesava, como se o próprio ar tivesse medo de se mover. O povo de Israel acampava aos pés do Monte Sinai. 3 dias se passaram desde que Moisés disse: "Preparem-se, o Senhor vai descer." Ninguém dormia direito. Havia algo diferente no ar. As nuvens começaram a se formar sobre o monte, escuras como fumaça de fornalha. Relâmpagos riscavam o céu mesmo sem trovões, e à noite uma luz vermelha brilhava no cume, como se o fogo estivesse esperando o momento certo para consumir tudo. No 3º dia, o som de uma trombeta ecoou, um som tão forte que o chão tremeu. As crianças choraram, os animais se agitaram e até os homens mais valentes caíram de joelhos. O monte inteiro começou a se mover. Era como se a montanha respirasse, e uma voz profunda e sem origem encheu o ar. Moisés subiu. Cada passo parecia pesar toneladas. A poeira queimava sob os pés. E quando ele alcançou o topo, o fogo o envolveu. Lá embaixo, o povo via apenas sombras entre as chamas, um vulto no meio da fumaça e um som que nenhum ouvido humano conseguia entender completamente. Alguns taparam os ouvidos, outros tentaram correr, mas não havia para onde fugir. O som das trombetas ficou mais alto, e então veio a voz: "Eu sou o Senhor teu Deus." O som não era como o de um homem, não vinha de cima nem de baixo. Era como se o próprio ar falasse, e cada palavra cortava a alma. Os mandamentos começaram a ser proclamados, e a cada frase o chão tremia. Quando Deus disse: "Não matarás", muitos sentiram o coração parar por um instante. Quando disse: "Não furtarás", lembranças antigas vieram à mente, segredos que ninguém jamais deveria saber. A presença divina não apenas falava, ela revelava. Cada pessoa diante do monte sentiu os seus pecados expostos, como se o fogo de Deus pudesse ver dentro deles. Alguns começaram a gritar, outros a chorar. E no meio da multidão, um homem caiu morto. O coração não suportou o peso da santidade. O monte rugia, o fogo se misturava à fumaça, e a fumaça formava rostos no ar. Alguns juram ter visto olhos no meio das chamas. Outros dizem que ouviram vozes diferentes, como se 1000 anjos falassem em uníssono. Moisés permaneceu em pé, sozinho. A pele de seu rosto brilhava, ele não tremia. E diante da presença do Todo-Poderoso, ele ouviu palavras que ninguém mais ousaria repetir. Quando desceu do monte, o povo não conseguia olhá-lo. Seu rosto emitia luz, e seus olhos pareciam enxergar o invisível. As pessoas recuavam, com medo, mas Moisés não falava. Ficou em silêncio por muito tempo, como se ainda ouvisse vozes que os outros não podiam compreender. Naquela noite, ninguém dormiu. O fogo permaneceu aceso no topo do Sinai, e mesmo de longe, as chamas pareciam formar figuras que observavam o acampamento. Alguns disseram que ouviram a trombeta tocar novamente, mesmo sem vento. Outros contaram que, quando olhavam diretamente para o monte, viam silhuetas caminhando entre as chamas. O povo pediu: "Moisés, fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos." E Moisés respondeu: "Não temam, o Senhor veio para provar vocês, para que o temor dele permaneça em vossos corações." Mas o povo nunca mais foi o mesmo. Durante gerações, o som do Sinai ainda ecoava em seus sonhos, e muitos acreditavam que o monte guardava ecos da voz de Deus, uma voz que jamais deveria ser ouvida de novo. Alguns viajantes que cruzam o deserto afirmam que, em certas noites, quando o vento sopra do sul, é possível ouvir trombetas distantes, e que o topo do antigo Sinai ainda brilha em vermelho, mesmo sem fogo algum.
Dizem que é o som do pacto, o eco do dia em que Deus falou com os homens, e os homens quase morreram de medo. O silêncio do Monte Sinai é o silêncio após o sagrado, a pausa entre o juízo e a misericórdia. E até hoje, o deserto parece guardar o som daquela voz que fez o mundo inteiro se calar. Se esta história te fez sentir o peso da presença divina, curta, comente e compartilhe, porque o mesmo Deus que falou no fogo ainda fala nos corações que se atrevem a ouvir.